Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, irmãos? Eu espero que esteja. Amigos e amigas, tudo bem com vocês também? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o vosso amigo presbítero Deronildo Santos, do Ministério Missão, um projeto do coração de Deus. Um projeto do coração de Deus. E qual é esse projeto? Pregar o Evangelho a toda criatura. Ensinar a palavra de Deus, a verdade, somente isso. Pregar independente de placa de igreja e denominação. O meu objetivo é falar de Jesus. Se você tiver interesse em se unir a esse ministério, vamos trabalhar. Vamos evangelizar, porque o tempo está se findando. E eu quero falar nesse estudo bíblico, nesta palestra, mensagem simples e objetiva, direto e reto, sobre a força do inimigo. Muitos não têm noção, mas eu achei por bem de falar um pouco. Então, se você se interessa nesse conteúdo, saber um pouco sobre o inimigo, as coisas potestades das trevas, fica nesse vídeo, vem comigo, porque o assunto é de suma importância. Amém? Então fica comigo. Deixa eu desligar o som. Aí, desligar por completo. Vamos refletir na palavra de Deus. Está mais do que na hora de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos firmarmos na palavra, nos revestirmos da armadura de Deus. Por quê? Porque os dias são maus, os dias são de treva, o dia está acabando, está chegando a hora. Eu quero ler aqui uns versículos da palavra de Deus para a sua meditação. É óbvio que o tema sempre, meu objetivo é falar que Jesus está voltando, que Jesus está prestes a arrebatar a igreja. E eu não preciso falar muito para que todos vejam aí os sinais. Mas vamos ler a Bíblia, né? Vamos ganhar tempo. Esse vídeo não vai ficar muito curto, vai ficar longo e realmente é só para quem gosta de estudar a palavra de Deus, ou para se edificar, ou para criticar, ou para confirmar aquilo que você já sabia, né? Então, fica comigo. Mateus, abra a tua Bíblia. Eu sempre falo, pega aí um caderno, né? Caderninho, é bom ter um caderninho, folhas, canetas, é sempre bom ter. E óbvio, não pode faltar ela, a principal, a Bíblia Sagrada, né? Não pode faltar. Pega aí e vamos estudar a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir. Vamos ler alguns versículos. Vou falar sobre o inimigo, mas vou falar também da volta de Jesus. O título diz assim: Jesus prediz o final dos tempos. Mateus 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar toda a estrutura do templo. Os discípulos foram mostrar as estruturas. Era bonita, né, naquela época. E se hoje? Vamos ver? Versículo 2, Mateus 24. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, que sinal? Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da do fim do mundo? Olha a preocupação. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Não é uma preocupação qualquer. Essa pergunta foi feita ao próprio Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Que sinal? E naquela época, 2000 anos atrás, vamos botar 2025 anos atrás, porque nós estamos no ano 2025. Então, muito bem. Jesus respondendo, versículo 4. Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. E o que mais está tendo hoje em dia são enganadores, dentro e fora da igreja. Porque, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto é mister, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 11. O versículo 12. E o 13 eu paro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Eu li Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13. A pergunta que não quer calar. Vocês estão vendo? Nós estamos vendo nação se levantando contra nação? Com que frequência que nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo reino contra reino? Nós estamos vendo fome, peste e ameaças de mais fome e mais peste? Eu já falei, volto a repetir. É só pessoas fazerem aí uma pesquisa no Google e vocês vão ver. Mais de 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E no mundo? Você já parou para pensar quantos países, quantas nações não têm alimento suficiente? Quantas nações, quantas pessoas no mundo vivem abaixo da pobreza? Enquanto uma minoria vive acima da riqueza, milionários, bilionários, trilionários, uma minoria. A maioria absoluta vive abaixo da pobreza. Você já parou para analisar quanta peste já teve nesses últimos anos? E 2019 para cá, acabamos de passar por uma praga tão terrível que milhares de pessoas foram embora, outras milhares sem Jesus. E você já ouviu falar também que há uma nova pandemia, vamos chamar aí assim,
vindo por aí nesse ano de 2025? Pois muito bem, é isso aqui. Mateus 24:7. Fome, pestes e terremotos. Quantos terremotos você ouviu falar em grande escala, que outros milhares de pessoas têm sido ceifadas de uma forma cruel, brutal, e pô, foi embora? Em vários lugares. Aqui Jesus não está dizendo em todos os lugares, está dizendo em vários lugares. E no versículo 8 de Mateus 24, Jesus diz: mas todas essas coisas são princípios de dores. Então é o que nós estamos assistindo. Não tem para onde correr. Isso tudo são sinais da volta de Jesus e do fim do mundo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero dizer que com todos esses acontecimentos que nós estamos presenciando, tem um em especial que está prestes a se cumprir. O mundo já está trabalhando de forma acelerada para que se cumpra esse outro sinal, que é a chegada do anticristo. Um governo mundial, um governo único que vai dominar toda a terra, todo mundo. E não adianta alguém tentar iludir, nós tentamos nos iludirmos, nós crentes, nós cristãos, obreiros, pastores, não. Mateus 24, versículo 35, Jesus Cristo diz: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo disse mais: de maneira nenhuma passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não vai passar. É inevitável. E nós estamos aí assistindo tudo isso acontecendo. O que eu estou dizendo, outro sinal que está se cumprindo bem diante dos nossos olhos, o problema é que muitos estão fechando os ouvidos, outros fechando os olhos, outros se calando para a verdade. E esse silêncio atormentador está, infelizmente, até mesmo dentro de muitas igrejas, onde muitas lideranças evangélicas, religiosas, deveriam estar fazendo o quê? Se unindo, se agarrando uns com os outros, como a Bíblia diz no Salmo 133, se unir em oração e começar a buscar a presença do Senhor. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí uma divisão fora do controle. Isso também é sinal. Isso é Mateus 24, 12, o amor de muitos se esfriando. Porque segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. E o 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O versículo 8 diz que a ganância, o desejo de ficar rico, está levando muitos à perdição. É só você conferir dentro da Bíblia o que eu estou falando. O Satanás, ele descobriu uma peça importante, uma estratégia para fazer com que a maioria absoluta das igrejas se desviem da fé. Como? Por intermédio da riqueza, por intermédio da ganância, por intermédio do dinheiro. E Jesus Cristo chamou o dinheiro Deus Senhor, Mamon. E o Deus Mamon está fazendo essa divisão fora do comum dentro da igreja. Mas isto é Bíblia. É Mateus capítulo 24, versículo 12. O amor de muitos se esfriarão. Muitos hoje em dia, eu estou falando agora de líderes, não estão mais preocupados com as almas, com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não estão mais preocupados com a vida dos crentes.
Não estão mais preocupados para onde está indo a ovelha. Ele só está preocupado com o dinheiro. Essa é a verdade. Quer gosta, quer deixa de gostar. Essa é a realidade. Muitos líderes hoje estão colocando dízimos e oferta acima de qualquer coisa. E estão se preocupando em pregar a verdade, em anunciar a verdade, em anunciar a realidade que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É o que Jesus falou em Mateus 24. O Deus Mamon está dividindo a igreja. E Deus não está nada satisfeito. Não pensa, senhores, que Deus está feliz, que o Espírito Santo de Deus está se alegrando. Não, ele está triste, zangado. E com certeza, a qualquer momento, Deus vai cobrar sim desses pastores, desses líderes religiosos que estão deixando de pregar a verdade, de ensinar a verdade para se prender à riqueza, para se adorar a mamão, que é por causa do dinheiro. Por quê? Porque muitos líderes estão entrando dinheiro com força, mas não ajuda as suas ovelhas, não ajuda os irmãos, não ajuda o próximo, não ajuda ninguém. É só eles ficando rico, ó, como cães gulosos. Isaías 56:11. Cães gulosos que não se fartam nunca. Por isso que muitos líderes religiosos não estão pregando a verdade, não estão ensinando a realidade. Porque se ensinar a verdade, eles vão perder. Mas Deus me chamou e me colocou para falar a verdade, nada mais do que a verdade. E outro sinal que nós estamos vendo palpável, está aí, ó, bem diante dos nossos olhos, é a chegada do anticristo, cumprindo-se de forma acelerada a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreveu dizendo em bem escrito: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E está muito perto, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Ainda Paulo disse mais na segunda carta aos Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte... Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso está pronto para se cumprir a qualquer momento. E por que os líderes evangélicos, pastores, sacerdotes, dirigentes de igreja não estudam, não passam essas informações para a igreja, para que a igreja possa se unir, para que a igreja possa se juntar? Mas não, estão espalhando contenda, estão espalhando divisão. É claro que eu não estou generalizando, eu parabenizo, bato palma para aqueles pastores que estão ensinando isso para a igreja, que estão falando desses sinais que está acontecendo em nossos dias. É só nós olharmos para a ONU, para a OTAN, olharmos agora para as Nações Unidas, o que está acontecendo no mundo, essa chamada nova ordem mundial, essa chamada Agenda 2330, essa chamado governo único que eles tanto falam. O mundo lá fora está falando, o mundo está gritando a todo vapor que o anticristo está chegando, mas a igreja está se fazendo de surda, não está ensinando. Muitos líderes estão fechando, só estão falando o quê? Prosperidade, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso. Pregações mentirosas, ocupando os altares com pregações que não é proveniente de Deus, com pregações bajuladora. Para quê? Para que as ovelhas não aprendam a verdade e continuem ali escrava desses ensinamentos materialistas que nada tem a ver de Deus, nada tem a ver com a Bíblia. Não ensina, não exorta, não corrige. Por quê? Porque se ensinar a verdade, eles vão aprender e vão sair fora.
Glória a Jesus. Aleluia.